Saúdo a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Agnaldo, estou aqui para fazer um vídeo para a glória e honra do Senhor. Falando sobre o véu o véu na igreja de Coríntios, que não era só na igreja de Coríntios, em todas as igrejas do Novo Testamento eles usavam o véu. Capítulo 11 de 1 Coríntios. E explicar aqui sobre o versículo 15 de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 15, porque aquele 1 Coríntios ali, aquele versículo 15, da forma como ele está explicando, eles tiram tudo quanto anula o que o apóstolo Paulo fala, né? Então, eu creio na Bíblia do jeito que ela está escrita. Eu peço para você que se inscreva no canal, dê aquele like, que você procure ouvir direitinho o vídeo e pense como Paulo diz ali no capítulo 14, versículo 37. Ele diz: se você é profeta, se julga profeta ou espiritual, reconheça esse mandamento do Senhor que eu vos escrevo. Isso é o que Paulo escreve, né? Então, no Novo Testamento, as mulheres usavam o véu, a mulher não falava na igreja, o homem que pregava, que trazia a palavra, tinha um ósculo santo, todas essas coisas. A mulher poderia, nós vamos falar, a mulher podia cantar, profetizar, ela podia orar, mas ela devia trazer o véu. Vamos voltar sem mais delongas. Então ele diz aqui, ó: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembro de mim e retendes as tradições como assim vos entreguei. Quero, entretanto, que saiba ser Cristo a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então, nós somos abaixo de Cristo. Jesus é a cabeça do homem. O homem é a cabeça da mulher. Então, por que a razão de usar véu? Eu não discuto, não articulo, não... Porque se está escrito é mandamento do Senhor, conforme está no versículo 36, capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 37, é mandamento do Senhor, então para que discutir? É Deus que mandou, porque é uma necessidade. Ele diz assim: toda mulher, porém, que ora ou que profetiza com a cabeça seu véu, desonra, porque é como se estivesse rapado. E que como se estivesse rapado. Portanto, se a mulher não rape o véu, nesse caso, que rape o cabelo, mas lhe é vergonhoso tosquear-se ou rapar-se, cumpre-se-lhe usar o véu. Então, que era necessário usar o véu, isso é indiscutível, né? Alguém de pensar, dizer que não era, se houvesse que o texto todo diz. E então nós vemos aqui no versículo 10, portanto deve a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu na cabeça como sinal de autoridade. Então ela, para fazer uso da palavra, assim, para ela profetizar, para ela profetizar, para ela orar, ela precisava de usar o véu como sinal de autoridades. Agora, eu tenho visto pessoas falar que Paulo mandava usar o véu porque as mulheres lá do templo de Afroditas, lá, as prostitutas, que vinham para a igreja de Coríntios, elas começavam a ouvir o evangelho ali, se convertiam, então Paulo pegava e botava o véu na cabeça delas. Quando o cabelo dela crescia, Paulo pegava e tirava o véu da cabeça dela. Mas isso é mentira, porque o próprio texto fala aqui no versículo 2 aqui: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembreis de mim e retendes as tradições, assim como vos entreguei.
Em toda a igreja do Novo Testamento, as mulheres usavam o véu. Até os judeus, as mulheres usam véu. Já tem bastante igrejas que elas usam véu. Agora, o véu do jeito que está escrito aqui no versículo 15, ele anula tudo que o apóstolo Paulo fala. Quer ver uma coisa? Ele diz assim, em que se tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi-lhe dado em lugar de mantilha. Mantilha é um lenço. As orientais usam muito isso lá na Índia, elas usam aquele lenço, aquilo é uma mantilha. Na igreja católica ela usa aquele pano, é uma mantilha. E o véu ela é diferente, porque o véu é transparente, é leve. E o véu, por que a igreja de Cristo usa véu? Por causa de pureza, mostrando que a igreja é uma virgem e ela é pura. Por isso que usava o véu. E eu não discuto se Deus mandou falar isso daí. Agora, mandamento aqui, ele não está falando dos 10 mandamentos, não. É mandamento de Cristo, mandamento que Jesus ordenou à igreja. Agora, vamos voltar então, ver uma passagem lá no Velho Testamento. Vamos ver uma passagem lá no Velho Testamento, Gênesis 24, o versículo 64. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou-se do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo caminho ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então ela tomou e o véu e se cobriu. Ela se cobriu, mostrando para o noivo dela que ela era pura e que ela era virgem. Esses são um sinal, são símbolos da igreja de Cristo, de pureza e de virgindade. Cristo, a igreja de Cristo, é uma igreja virgem. Então, pode parecer mal aos seus olhos, você pode até criticar, pode até que você não ache certo, mas o importante é que está escrito. Mas voltando agora para o versículo 15 de 1 Coríntios, que é capítulo 11, essa palavra que é uma preposição, que eles trocaram essa partícula a propósito. Você pode ver no dicionário Strong, o G473, que essa palavra poderia colocar outra palavra. Por exemplo, ele diz assim, que se tratando da mulher para ela uma glória, porque o cabelo lhe foi lhe dado no lugar de mantilha. Essa palavra aqui, no lugar de mantilha, significa que ele substituiu, que foi substituído, que o véu substituiu, o cabelo substituiu o véu. Então anulou tudo que o apóstolo Paulo fala aqui. Então a palavra para ser colocada aqui era assim, e se tratando da mulher, é para ela uma glória, porque o cabelo vem antes do véu. É assim que dava certo, para fazer uma tradução certa, seria, e o cabelo lhe vem antes do véu. Existem muitas coisas, muitas palavras na Bíblia que foram mudadas. Por exemplo, já foram colocadas a propósito, né? Por exemplo, nós vemos a palavra dinossauro, não encontra dinossauro, mas na Bíblia está, porque botaram outro nome. Então, é uma pouca diferença, mas precisa prestar atenção que faz uma grande diferença. O cabelo no lugar de véu, então o capítulo 11 está totalmente errado, não tem nada a ver com Paulo não falou nada, porque se contradiz todo. Agora, aquela partícula no lugar do véu, antes do véu, aí significa que o cabelo vem antes do véu, e um não prejudica o outro. Mas se botar o cabelo no lugar do véu, aí as pessoas, as irmãs ficam dizendo, o meu velhinho, fica chamando o cabelo dela de véu. E na verdade não é esse o sentido.
Mas entenda como quiser. As igrejas, elas... muitas igrejas estão entrando na apostasia dentro, né? Eles não usam mais o ósculo santo, que era do Novo Testamento. Fala no Novo Testamento vários, 5 a 6 lugares sobre o ósculo santo. O próprio Jesus e os discípulos saudavam com o ósculo santo. O véu e tantos outros ensinos. Então, estude e veja se isso não é verdade. Se você achar que não, cada um que sabe, cada um é responsável diante de Deus. Eu creio, porque eu acredito que esse texto, capítulo 11 de 1 Coríntios, está na Bíblia original. Vamos passar então agora lá para o capítulo 5 de Hebreus, capítulo 6 e o versículo. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Por que é que as pessoas não acertam aqui? Por que é que as pessoas acham que aqui a pessoa perde a salvação? As pessoas lêem aqui o versículo 4 até o versículo 6, e aí, se a pessoa lê diretamente, dá esse entendimento mesmo. Quer ver uma coisa? Ele diz assim: é impossível que aquele que uma vez foram iluminados e provados os dons celestiais e tornaram-se participantes do Espírito Santo e provando a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouros, caindo sim, é impossível outra vez removê-los para o arrependimento, vistos que de novo está crucificando para si mesmo o Filho do Homem e expondo a ignomínia. Então o versículo 6 é: caindo sim, é impossível outra vez removê-los para o arrependimento. Então, por que que o apóstolo ele fala aqui? Porque para entender esse versículo nós precisamos ver, no capítulo 5 fala que aqueles irmãos, eles não gostavam de estudar, eles não gostavam de ouvir, e eles precisavam de estudar tudo de novo, porque eles não tinham capacidade nenhuma. Você pode ler aqui, ó. Então, eles precisavam tomar leite, ou seja, começar tudo de novo, aprender tudo, porque em vez deles ser mestres, eles eram crianças na palavra. Então não tinha capacidade. E no versículo 6 aqui, o capítulo 6, versículo 1, eles lançavam nova base de arrependimento. Eles diziam que a pessoa podia perder a salvação e podia lançar a nova base de arrependimento. Isso é o que o texto deixa entender. E veja aqui como é que ele diz aqui, ó. Por isso, pondo de parte os principais elementares da doutrina de Cristo, deixando-nos levar para o que é perfeito e não lançando de novo nova base de arrependimentos e de obras mortas e de fé em Cristo. Então eram esses assuntos deles aí. Eles traziam esses assuntos, não entendiam e ficava aplicando na vida dos irmãos. Aí o apóstolo falou aqui que isso era impossível, porque uma pessoa, se perdesse a salvação, se ele perdesse a salvação, se fosse possível, vamos fazer uma conjectura aqui, se fosse possível ele perder a salvação, ele não tinha como recuperá-lo mais. E não tem. Se fosse possível, porque nenhum crente perde salvação, porque Deus nos chamou com um santo propósito, mas se houvesse essa possibilidade do crente perder a salvação, ele não tem como recuperar mais. Por isso que Jesus disse que o Espírito Santo estaria para sempre conosco. Jesus disse também, ele disse aqui, quem beber dessa água nunca mais terá até sede. Deus nos chamou com um santo propósito. Nós vimos nos estudos anteriores aí, eu falando sobre a predestinação. Por que que Deus nos predestinou? Ele nos predestinou porque Ele tinha nos escolhido antes.
E nós fomos salvos antes da fundação do mundo. Então, aí o cara diz assim, então nós vamos correr para o pecado. Se a pessoa correr para o pecado, é porque ele não tem temor de Deus e Deus vai pesar a mão sobre ele, Deus vai discipliná-lo. É o que está escrito justamente em Hebreus capítulo 10, o versículo 26. Todo aquele capítulo ali, ele fala sobre disciplina. Nós vimos então ali, 1 Coríntios 5:5, Paulo entregando aquele irmão lá na mão de Satanás para a destruição da carne, para fim de que ele fosse salvo no dia do Senhor. Então o apóstolo aqui, ele não está falando aqui de perca de salvação, mas ele está falando que não pode haver nova base de arrependimento, não pode haver novo arrependimento. Nós nascemos de Cristo uma vez. Está lá em João 3, 3:5 e 3:7. 3:5 ele diz, se não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Não pode nem ver. Agora imagina reinar com Cristo. Então precisa nascer de novo. Todos nós, porque nós nascemos da nossa mãe e agora nós nascemos de Cristo. E somos, quando nós aceitamos Cristo como Salvador, somos uma nova criatura. Então, tem muita gente pensando que é filho de Deus, mas não aceita Cristo, não confessa Cristo. Continua lá na idolatria, continua adorando os seres humanos e aquela coisa lá. Tem muitos salvadores, tem muitos mediadores, mas aqui com os crentes nós só temos um mediador que é Jesus. E nós só temos um advogado, é Jesus, não existe mais outro. Não existe mulher, não existe homem mais, além de Cristo não. Quero que alguém prove isso o contrário. Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Agora, se cair da graça, que não cai. Agora, se houvesse essa possibilidade de cair da graça, não havia como recuperar. Se o Espírito Santo, pode ver lá em Efésios 1, capítulo 1, versículo 13 e 14, ele disse que estamos selados para o dia da redenção. Não tem como um crente perder a salvação. Agora, se o crente ele for para o pecado, para o mundo, ele pode viver uma vida doente ou pode Deus até chegar ao ponto de permitir a morte dele. Vê lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30. Ele diz aqui, quer ver aqui como é que ele diz? Ele diz, há muitos entre vós aqui, quero que você preste atenção aqui para você ver. A vida cristã é um privilégio muito grande, mas não fica pensando que Deus vai deixar o crente andar de qualquer maneira, não. Ele disse, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Dormem aqui é os que morrem em Cristo. Então, é impossível uma pessoa renovar quem já foi nascido. Nós somos nova criatura em Cristo. Quando nós aceitamos Cristo, nós somos uma nova criatura. E as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso que lá no capítulo 6 de Romanos, o versículo 6, ele diz que nós fomos sepultados. O batismo é um símbolo de sepultamento, que nós morremos para o mundo. Nós estamos vivos para Cristo. Lá em Efésios 6, versículo 2, nós ressuscitamos junto com Cristo, estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então é uma coisa de muita seriedade. Não pense que Deus vai fazer de conta. Por isso ele diz, sede santo porque eu sou santo. O crente precisa ter santidade. Eu não vou me aprofundar muito aí, disso aí, porque o estudo é bastante longo, tem muitas coisas, mas Deus, ele nos ama de verdade. E ele nos chamou com santa vocação. Está lá em 1 Coríntios, deixa eu ver aqui. Parece que é 1 Coríntios. Deixa eu ver aqui. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a nossa própria determinação e graça, que foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos.
Então, aquela palavra que tem lá em Romanos 8, e o versículo de 29, que diz que aquele que nos predestinou, é aquele que nos predestinou, esses também nos chamou. E o que nos chamou, esse também justificou. E o que justificou, esse também glorificou. E a salvação aqui, tudo está no pretérito perfeito. Ou seja, atos já realizados no passado, muito tempo. Antes da fundação do mundo, que a Bíblia diz. Ele diz aqui, ó. Que nos salvou e nos chamou. Por que ele nos chamou primeiro? Ele nos salvou. Porque nós somos salvos antes de Cristo, antes, predestinados e enviados a Cristo. Está lá em João 6, versículo 37 e 44. A Bíblia diz, Jesus disse que ninguém pode vir a ele se o Pai não enviar. Então não é uma coisa de qualquer maneira, não. Tem gente que diz assim, que o Senhor, que ele foi escolhido no ventre da mãe dele. Não foi no ventre. Todo crente foi escolhido antes da fundação do mundo. Então não pense que é coisa que não tem importância, é muito importante. E tudo que a Bíblia fala é de muita verdade. Por isso que Jesus diz em verdade e em verdade. Ele está mostrando, afirmando a verdade. Então, aquela passagem ali de Hebreus mostra que é impossível a pessoa que seja um servo de Deus, venha cair e venha receber nova salvação. Então, como lá no capítulo 6, versículo 1, ele diz que é lançando nova base de arrependimento. Então, é muito parecido com os ensinamentos arminianos hoje. Porque os arminianos hoje ficam falando esse negócio que o crente perde salvação, não sei o quê, mas nós não somos salvos pelos méritos nossos. Não é meritório. Jesus fez uma parte, nós fez outra. Não. Jesus fez tudo. Jesus fez tudo por mim e por você. Agora, basta nós crermos, né? Ali em Romanos 10, versículo 9, ele diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, para ser salvo, é só confessar Cristo, crer que Ele morreu e ressuscitou e confessar Ele como Salvador. Então, você que está aí, desviou-se da palavra de Deus, saiu por algum motivo, venha para Jesus, Ele ama e você é filho ainda. Ele continua te amando, vem cá. Tá bem? Jesus que abençoe.